a paz, Senhor Jesus. A palavra diz lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1, no verso de número 2. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei, violência, e não me salvarás. O profeta ele questiona Deus e ora ao Senhor, tentando encontrar de Deus uma resposta sobre tudo aquilo que estava acontecendo, né? O Senhor tinha usado a Babilônia como um instrumento de juízo contra o povo de Israel. E ele questiona isso ao Senhor. Ele diz: até quando, Senhor, a lei ela se afrouxa, a sentença ela nunca sai, porque o ímpio ele cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele questiona tudo o que estava ocorrendo, acontecendo naquele exato momento, onde o mal ele aparentemente prevalecia contra o bem. Talvez um dos maiores problemas que as pessoas elas enfrentam, nós enfrentamos quando servos do Senhor, quando deparamos com um vale, com uma situação de deserto, com uma situação de adversidade, uma luta na vida, em qualquer área da vida, não só na questão de restauração, mas em qualquer área da vida, é a questão da fé, a falta da fé. Acho que a falta da fé talvez seja o maior inimigo e o maior obstáculo, porque quando nós temos a fé fortalecida, quando estamos crendo, as adversidades elas se tornam menores. À medida que a nossa fé diminui, obviamente o gigante ele fica maior. Então a fé, ela sim, ela é um grande diferencial no momento de adversidade. Nesse momento, Abacuque ele questiona ao Senhor. Claramente a fé dele estava abalada, devido às circunstâncias, devido aos meios que o Senhor estava se valendo para poder castigar, punir o seu povo. Então no capítulo 1, Abacuque ele questiona Deus, mas no 2 ele toma a atitude que nós devemos tomar. Quando a nossa fé começa a naufragar, quando a nossa fé começa a esmorecer. Ele diz assim no verso de número 1 do capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, o que eu responderei, quando eu for erguido. Ou seja, ele se posiciona, ele passa a orar ao Senhor, a se colocar na posição de ouvir a voz de Deus, para alcançar de Deus o entendimento e o fortalecimento. Irmãos, é sempre assim. Existe a parte de Deus, existe aquilo que Deus ele vai fazer, mas existe a nossa parte. A incredulidade que Abacuque teve naquele momento de adversidade, ela é comum e ela vem também a nós, ela é comum também a nós, né? E nós, quando olhamos a palavra do Senhor, a Bíblia, nós vemos que alguns outros servos tiveram essa incredulidade, tiveram a sua fé colapsando, como por exemplo Elias, quando ele vai para debaixo de um zimbro, e ali debaixo do zimbro ele deseja a morte em seu ânimo, mas ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, para mim basta, eu não sou melhor do que os meus pais. E quando ele ora, o Senhor envia a providência, envia o socorro, envia o anjo até o zimbro, até ali naquele local onde Elias estava, e ali lhe dá o alimento, manda ele levantar e comer, né, e levantar e caminhar. Da mesma forma Pedro, quando ele pede para ir ter com Jesus, né, ali no mar da Galileia, no meio daquela tempestade. E ele vai andando sobre as águas, e a palavra fala que em determinado momento ele afunda. Quando ele vê que ele está afundando, ele clama por socorro, ele pede ajuda ao Senhor. E o Senhor vai lá, estende a mão imediatamente e retira Simão Pedro ali das águas, né, coloca de volta ele para cima, quando ele estava afundando. Então, essa é a nossa parte. A incredulidade, ela vem. A fé, ela oscila, ela pode, sim, enfraquecer, a chegar ao ponto de que a gente pensa em desistir, como Abacuque ali estava questionando ao Senhor. Mas ele tomou o posicionamento correto, ele se posicionou a partir do verso do capítulo 2, ele entra na fortaleza, ele se põe na posição, na brecha, e quando ele se posiciona no capítulo 2, né, a palavra fala ali que ele guarda, de guarda ele estará sobre a fortaleza, se apresentará e vigiará, para ver o que o Senhor vai falar com ele, o que o Senhor vai responder. E o Senhor responde, irmãos. O Senhor ele nunca nos desampara. Quando nós clamamos a Ele, recorremos ao Senhor, nos dobramos diante dEle, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos que é o nosso limite, porque todo mundo tem um limite, né? E o Senhor ele sabe qual é o nosso limite. Só que Ele quer ouvir de nós, Ele quer ouvir dos nossos lábios a confissão, Ele quer ouvir o nosso clamor, a nossa voz, né? Eu sempre costumo dizer que o que Jesus mais perguntou em seu ministério: o que queres que eu te faça? Né? Foi a pergunta mais recorrente no ministério de Jesus. Ele sabia o que a pessoa queria, só que ele queria ouvir da pessoa, ele queria extrair da pessoa uma série de coisas. E Deus ele quer ouvir a nossa voz. E ele escuta a voz de Abacuque, o clamor de Abacuque, o posicionamento de Abacuque, ele é correspondido.
No versículo de número 4 desse mesmo capítulo, capítulo 2, onde Abacuque se posiciona, o Senhor vem com a resposta e talvez seja um dos versos mais lindos da palavra do Senhor. E o texto ele diz: o justo viverá pela fé. Ou em outras traduções, mas o justo pela sua fé viverá. Ou seja, através da fé. É a fé que vai nos conduzir. E ela não vem de nós. Por isso que é necessário clamarmos, porque nós mesmos não temos nada. O Senhor Jesus, a palavra fala que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A fé vem dele e a fé retorna para Ele. E quando Abacuque ele entende isso, o Senhor responde a ele: olha, o justo viverá pela sua fé. O panorama muda. O coração de Abacuque ali certamente foi fortalecido. O nome Abacuque significa abraço. E eu acho que nesse momento em que Deus ele responde ao profeta, o profeta se sente abraçado pelo Espírito Santo. E ele vai e muda a sua concepção a respeito daquela circunstância, daquilo que estava acontecendo. E é da mesma forma que acontece. Quando nós oramos, quando nós reconhecemos, choramos aos pés do Senhor, o Senhor visita. Assim como mandou socorro no caso de Elias, quando ele clamou, assim como o Senhor mesmo socorreu a Pedro, ali no Mar da Galileia, o Senhor ele nos socorre. Há sempre uma intervenção. Sempre que há uma iminente desistência, uma possibilidade de desistência, através da fé que esmorece, há uma intervenção divina quando há o clamor, quando há o pedido de socorro. Então ele vem e socorre Abacuque. E Abacuque ele entende todas as coisas. Ele encerra o seu livro dizendo, ele encerra o livro dele falando: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto do campo não apareça, todavia eu me alegrarei no Senhor, regozijarei no Deus da minha salvação. E ele entende que o Senhor ele conduziria ele, a partir daquele momento, com a fé renovada, acima da tempestade, acima das lutas, acima das adversidades, né? E o Senhor ele faz com que ele venha a estar acima disso tudo. E ele diz: o Senhor é a minha força, Ele faz dos meus pés como o da corça, Ele me faz andar em lugares altos, Ele me faz andar altaneiramente, acima das lutas, acima das adversidades, dos problemas, das tentações, de tudo. E Deus ele faz isso conosco, quando Ele renova em nós a fé, quando clamamos a Ele, pedindo a Ele fé, para Ele renovar, restaurar, Ele vem e visita os nossos corações. O livro de Abacuque não é aquele livro que você vê o profeta saindo da situação. Não, ele não sai da situação, a situação está ali. A adversidade está ali, o cativeiro está ali, o jugo do inimigo está ali. Porém, Deus dá a ele condições de suportar aquele momento que ele inevitavelmente teria que viver. O deserto é inevitável. A passagem nossa pelo deserto é passageiro. Ele vai acabar. Porém, essa passagem ela é obrigatória. Não tem como pegar um atalho. Quem pega atalho sai da presença de Deus e abandona o projeto da salvação. Né? O que dirá o projeto da família? Abandona o projeto da salvação. Então, não existe atalhos no deserto, não existe saídas, não existe acostamento para... Não tem nada disso não. É um caminho que tem que ser trilhado. E a gente tem que entender que pela fé que ele tem que ser trilhado. A gente pode finalizar aqui dizendo de dois pássaros. A águia que voa acima das nuvens, às vezes as nuvens estão lá, cheias de tempestades, lá embaixo, e a águia está lá em cima. Aonde ela está, o sol bate, aquele sol forte, o céu está limpo, o céu bonito, mas lá embaixo está havendo uma tempestade. Lá embaixo estão as nuvens cheias de chuva, de trovões, de raios. É a águia, porque ela voa alto. E o pelicano, o pelicano ele já voa baixo. O pelicano ele só consegue dar voos curtos. Mas por quê? Porque o pelicano ele tem um papo muito grande. Ele não consegue voar longe, voar alto, como a águia, para poder fugir das tempestades. Então, assim, tem muita gente que fala demais, reclama demais, murmura demais, muita lamúria, muita lamentação, muita queixa com Deus. Fica o tempo todo no saque divino, mandando reclamação para Deus, falando que Deus errou, que Deus fez isso, que Deus é aquilo, atribuindo a Deus falta, coisa que Jó, mesmo no meio daquela situação toda que ele viveu, a palavra fala que em tudo que Jó falou, ele não atribuiu a Deus falta alguma. Então tem gente que atribui a Deus falta, fica voando baixo, que nem o pelicano. Voar baixo, vai bater raio, vai bater trovão, vai vir tempestade, vai sofrer, vai se cansar naturalmente. Então, quando a fé é renovada em nossos corações, a gente pode dizer como Abacuque: o Senhor, Ele faz dos meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Tudo pode dar errado, pode dar tudo errado. A lavoura falhar, a plantação, o produto da vide, tudo dá errado. Contudo, ele continua se alegrando no Senhor, no Deus da sua salvação, porque a fé dele estava viva, renovada. Então, a fé é a base para que venhamos a suportar, para que venhamos a vencer, para que venhamos a ultrapassar o deserto.
Sem fé não tem como, irmão, não tem como. E realmente ninguém pode animar a sua fé. Ninguém pode renovar a sua fé, só o Senhor. E o Senhor só vai renovar a sua fé se você pedir a Ele. Senhor, renova, restaura, dá condições de continuar na batalha, na peleja. Eu quero sair desse deserto, Senhor. Ajuda o teu servo, ajuda a tua serva. Faça como o profeta Abacuque. Me dê uma outra perspectiva da situação, da luta que eu estou enfrentando. Que eu não venha olhar para as circunstâncias, mas que eu venha a estar acima disso tudo, crendo, confiante no poder do Senhor para restaurar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.